boa tarde, começando mais uns Donos da Bola, segunda-feira daquele jeito. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Essa é a camisa da arbitragem do Brasileiro desse ano? Arbitragem o quê? Essa é a camisa do Vasco que venceu o Grêmio nessa rodada. Primeira rodada do Brasileirão, check. E o São Paulo? Com uma ajuda inacreditável da arbitragem, assim como rolou em outros jogos. Muito boa tarde para você que tá ligado aí no nossos Donos da Bola. Começando mais uma semana com muito esporte para você. A partir de agora você sabe. A sua hora do almoço tem de tudo. Esporte regional, Verdade. Nacional, internacional. A gente já começa assim, ó, como diria Bernardo Baitelli, on fire. Né, On Bernardo? fire, roteando. Já vamos chamar então? Bora! A primeira rodada do Brasileirão, o Vasco venceu e o São Paulo perdeu. Ah, já sei. Falou tanto que tava com saudade do Brasileirão, mas logo na primeira rodada já ficou estressado, né? Pois é, o Campeonato Brasileiro voltou. E com ele voltaram a briga pela liderança, a busca por uma vaga nas competições internacionais e a tão temida zona de rebaixamento. Abrindo a rodada, Criciúma e Juventude empataram em 1-1. As duas equipes conquistaram o acesso no ano passado e estrearam com resultado igual. Renato Kaiser marcou o primeiro gol do campeonato, enquanto Jean Carlos fez para o Juventude. No outro jogo do sábado, o Internacional venceu de virada o Bahia por 2-1. Biel marcou para os baianos, mas Wesley e Fernando fizeram a alegria dos colorados. Em pleno Maracanã, Fluminense e Bragantino ficaram no 2-2. Lima recebeu de Ganso e fez para o Fluminense no final do primeiro tempo, mas Eduardo Sacha e Thiago Borbas viraram para o Massa Bruta. Porém, a dupla Ganso e Lima estava entrosada. Numa jogada dos dois, o Flusão empatou. E fechando o Super Sábado, o São Paulo perdeu para o Fortaleza em pleno Morumbis. O time do criticado Thiago Carpini foi superado pelo Leão do Pici por 2-1. Lucero e Machuca fizeram pro Lion, enquanto André Silva diminuiu pro Tricolor. O domingo também foi agitado. Em São Januário, o Vasco venceu o Grêmio por 2-1. David e Matheus Carvalho fizeram pro Vasco e Gustavo Martins pro Grêmio. O Atlético Paranaense goleou o Cuiabá. Pablo, Canóbio, Godoy e Mastriani tiraram um grito de gol do Furacão. E num jogo repleto de polêmicas, o Flamengo venceu o Atlético Goianiense fora de casa por 2-1. Pedro sacramentou a vitória rubro-negra já nos acréscimos do segundo tempo. Na Neoquímica Arena, jogo sem graça. Corinthians e Atlético Mineiro ficaram no 0-0. Cruzeiro e Botafogo fizeram um jogo de 5 gols, e quem levou a melhor foi a Raposa. O Cabuloso venceu o Glorioso por 3-2, aumentando ainda mais a crise alvinegra. E fechando a rodada, o Palmeiras derrotou o Vitória por 1-0 no Barradão. Richard Rios fez o único gol do jogo e deu os primeiros 3 pontos a Abel Ferreira. Muito bom, muito bom. Olha, a gente falou aí do jogo xoxo, né? Os corintianos, os atleticanos que nos perdoem, mas é porque outros jogos aí com 5 gols, aí já foi aquele abre alas, né? Os outros ali ainda com aquele pezinho no freio, tipo, primeira rodada, vamos com calma. Até porque para alguns a coisa só vale a partir da metade do campeonato, né, Bernardo? Que é quando a coisa fica boa. Então, eu já tô fazendo minhas contas aqui. Pra gente, né, o Vasco da Gama não cair, precisa aí de 14 vitórias. Uma conta aí bem na risca dos 40 e poucos pontos. Agora faltam 13. Entendi. A gente já conseguiu a primeira, faltam 13. O campeonato é difícil, mas a gente tem que comemorar. Foi mas nessa que conta várzea, hein? triste, assim, que o torcedor do Vale do Paraíba, na Série A2, foi marcando ali, ó. O Taubaté passou um apuro danado na A2. Quando chegou na última rodada da fase de classificação, quase ainda chegou no G8. Então, às vezes dá, né, Bernardo? Às vezes dá, é bom pensar alto, né? E essa rodada tivemos gols, expulsões, polêmicas, arbitragem. Então, a primeira rodada foi a melhor de todas até agora. Só teve ela. Seguindo no futebol, agora bora relembrar os maiores campeões da Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana começou daquele jeito, tímida, como quem não quer nada, mas atualmente vale muita coisa para os times que a disputam. Além de ser um título internacional, sempre muito bem-vindo na sala de troféus, a conquista também vale muita grana. O campeão pode faturar até 48 milhões de reais, a depender do desempenho na campanha. E nessa edição, alguns dos maiores campeões estão na disputa. Você sabe quais são? Já te adianto que um brasileiro está nessa
nessa lista. No topo do ranking estão 5 times com 2 títulos cada: LDU do Equador, Boca Juniors e Independiente da Argentina, Independiente del Valle do Equador, e o representante brasileiro é o Atlético Paranaense. Dessas equipes, apenas Boca Juniors e Atlético estão na disputa e podem se isolar no topo da lista em caso de título esse ano, chegando ao tricampeonato. Outros brasileiros que também foram campeões da Sula são Internacional, Chapecoense e São Paulo, com um título cada um. O Colorado aparece como um dos grandes favoritos nessa temporada e com chance de integrar o grupo de maiores campeões. Mas claro, existem outras equipes brasileiras de olho no título que seria inédito. Nessa edição, Cruzeiro, Fortaleza, Corinthians e Bragantino lutam para chegar no seleto grupo de campeões. A Argentina aparece como a papa-títulos na disputa entre os países, com 9 troféus conquistados, além de 6 vices. Já o Brasil é o segundo maior vencedor, com 5 títulos. Fechando o top 3 está o Equador, com 4 taças, sendo campeão das últimas 2 edições e ambas sobre brasileiros. As vítimas foram São Paulo em 2022, frente ao Independiente del Valle, e o Fortaleza no ano passado, derrotado nos pênaltis para a LDU. E no assunto bola na rede, o maior artilheiro da história da Sula é um hermano que fez sucesso aqui no Brasil. O centroavante Hernan Barcos, com 19 gols marcados, lidera esse ranking, sendo que 2 deles foram com a camisa do Palmeiras. O brasileiro melhor colocado na disputa é o He-Man Rafael Moura, que fica na 3ª colocação com 14 gols marcados, defendendo o Corinthians, Atlético Paranaense, Goiás e Figueirense. Os outros campeões que também disputam esta edição são os argentinos Lanús e Defensa e Justiça, com um título cada. Mas e aí? O Brasil voltará a conquistar a Sula neste ano? Ou a taça mais uma vez ficará longe? Façam suas apostas. Pois é, nessa Sul-Americana, até agora só foram 2 joguinhos, o Fortaleza tá agradando. Sim. Naquele grupo da morte com Boca Juniors, Potosí da Altitude, já fez os seus 6 pontos, vai jogar contra o Boca em casa, lá no Castelão, enquanto aí o Inter, o próprio Boca Juniors, que são os estrelados, estão ali um pouco atrás. Até o próprio Cruzeiro também empatou os 2 primeiros jogos. Tem a galera da Libertadores que vai chegar ainda na Sul-Americana, então tem tudo para dar uma reviravolta. Você falou do Fortaleza por alguma razão específica, Bernardo? Não. Nenhuma. Pior que eu não falei nada. Inacreditável quanto São Paulo hoje Cara, está sofrendo nesse programa. Não bastasse a derrota no Brasileirão, ainda falamos aqui sobre os maiores campeões da Sula. Um dos vexames das eliminações do São Paulo. Realmente não está fácil essa segunda-feira para você que, assim como eu, é São Paulo. Mas em 2012 agora já foi conquistada na Sul-Americana. Tá tudo bem. 2012. Pelo menos tem, né? 12 anos, amigo. Vamos pro intervalo, já a gente volta com o Esporte Regional. Já voltamos com os donos da bola, agora o assunto é futebol feminino. Para os lados das meninas da Águia, a estreia no Brasileirão da Série A2 não foi como previsto. Derrota em casa. As meninas do São José Futebol Feminino estrearam no Brasileirão. Antes do início da partida, todas as atletas colocaram a mão na boca em manifestação contra o treinador do Santos, Cleiton Lima. Cleiton retornou à equipe santista após ser denunciado por 19 cartas de assédio sexual e moral em atletas do time santista. Com a bola rolando para São José e Juventude, logo no início de jogo, a zagueira Júlia Becker se atrapalhou no domínio e a bola sobrou para Lari Camargo, com tranquilidade, tirar de Stephanie e fazer o primeiro do jogo. O São José tentou responder com Debinha, mas o chute saiu fraquinho. Em falta cobrada, Tabata levantou a bola na área e Capanema cabeceou livre, mas nas mãos da goleira Cláudia. A mesma coisa com Júlia. A zagueira subiu mais alta e testou para a linha de fundo. O Juventude assustou nessa escapada pela esquerda. Thalita balançou para cima de Júlia e cruzou rasteiro para Kelly emendar na trave. O Juventude assustou mais uma vez com Kelly. A atacante recebeu o lançamento de Tayane e Stephanie saiu bem demais para evitar o gol. E o primeiro tempo terminou assim: São José 0, Juventude 1. Na etapa final, as jogadoras do Juventude ficaram pedindo pênalti de Debinha. Na sequência, Thalita se enrolou com a bola e fez a falta. As jaconeiras eram melhores e Alice quase fez o segundo nessa bola. E depois de tanto martelar,
fizeram o gol. Emily cruzou para o meio da área e Ana Caroline aproveitou a falha de Bruna para ampliar. Situação complicada para o São José. E no final da partida, o terceiro gol não saiu por milagre de Stephanie. A goleira josense conseguiu dar um tapinha e a bola foi no travessão. No rebote, Thalita chutou e a arqueira defendeu mais uma. Lance muito comemorado pela goleira. No fim, São José 0, Juventude 2. As meninas da Águia estrearam com derrota no Brasileirão A2. E os erros individuais custaram caro nessa primeira partida. Nós falhamos, erramos. No momento que não podia errar. Eu sempre coloco o erro de forma coletiva, né? É um primeiro jogo da temporada, nós nos preparamos muito. E assim, o ritmo de jogo ainda vai acontecendo, né? Esse equilíbrio da partida, essa segurança durante o jogo, né? Infelizmente a gente não foi feliz em 2 momentos, né? E acabou prevalecendo o adversário que saísse daqui com a vitória. E o próximo jogo do São José será fora de casa contra o Doce Mel da Bahia. Logo na segunda rodada, esse confronto já se tornou um jogo de vida ou morte para as equipes no campeonato. Eu não digo que seja uma preocupação, é uma tristeza, mas a gente não tem muito tempo para curtir esse luto, digamos assim. Então, vamos ficar tristes sim hoje, porque óbvio que iríamos a vitória, mas amanhã já é outro dia, precisamos trabalhar, vamos lá na Bahia tentar tirar esse ponto do Doce Mel, não só deles, mas de todos os adversários de hoje em diante. E quem saiu derrotado também foi o São José Basquete frente ao Paulistano no NBB, uma derrota aí terrível. As arquibancadas cheias do Lineu de Moura eram por um ótimo motivo. O último jogo do São José na primeira fase do NBB diante do Paulistano. Quem abriu a conta foi ele, Diego Figueiredo, para o São José. Na sequência, Arthur já emendou uma de 3 e parecia que a noite seria boa. Mas o paulistano não é bobo e começou a gostar do jogo. E nessa de 3, os visitantes viraram no Lineu. Daí pra frente foi um festival de erros do São José. E claro, o paulistano aproveitava ao máximo. E no último lance do primeiro quarto, Caldeira de trás do meio de quadra fez a bola cair para levantar o Lineu. Final de primeiro quarto, São José 19, Paulistano 29. No segundo quarto, o que você mais vai ver é isso. Erros e mais erros do São José. Nem nos lances livres a bola estava caindo. E contra um time da força do paulistano, isso é fatal. Até tu, Diego. Nem o craque dos joseenses estava conseguindo resolver a parada. Mas o ponto alto foi essa roubada de Lema que terminou na enterrada do hermano, levantando o Lineu. Mas Dori estava bem demais e nessa até provocou a torcida. No fim, Augusto até tentou repetir Caldeira, mas a bola não caiu e fim de primeiro tempo. São José 33, Paulistano 49. Na volta do intervalo, Diego Figueiredo até tentou animar o time e estava no gás. Mas Dória estava bem demais e o São José bem de menos. Sendo assim, Paulistano tranquilo. E fim de mais uma parcial com os visitantes na frente, 52-67. No último quarto, Renato Carbonari tentou esboçar o começo de uma reação joseense. Só que o paulistano, amigo, é fatal, era cesta atrás de cesta. Aí a torcida que antes estava empolgada, desanimou. Mas não era para menos, o São José não se ajudava. Leal aqui errou 2 lances livres em sequência. E esse ataque dos joseenses mostrou bem como estava a noite. 3 tentativas seguidas de bolas de 3 que não deram em nada. E assim, com o paulistano passeando em quadra e colocando os joseenses na roda, não deu outra. Fim de jogo no Lineu de Moura e derrota do São José por 64-93. Não foi a despedida da primeira fase do NBB que o São José esperava. Em jogo atípico e com muitos erros, o time foi presa fácil para o paulistano. Agora, foco total nos playoffs e o adversário é o Fortaleza. O time não jogou bem hoje, realmente não conseguimos fazer nada do que tínhamos planejado. Nosso time jogou muito mal. E realmente fico preocupado, né? Tinha uma outra ideia, achava que o time ia jogar melhor, que íamos pelo menos jogar ou ter um pouco de competitividade. Agora realmente fico preocupado, porque o próximo jogo é um jogo de playoff e se a gente jogar desse jeito, provavelmente não vamos atingir a vitória, é a realidade, né? Estou saindo realmente preocupado dessa partida.
A entrevista do Sebastião no fim desse jogo foi realmente num tom de desabafo, né? O jogo acabou, ele demorou ali 15, 20 minutos para ir falar com a gente naquele momento até esfriar a cabeça e conseguir conversar. Antes eu tinha falado com o Diego Figueiredo, né? Naqueles bastidores ele até comentou, falou, dá pra gente explicar essa derrota. Nós erramos muito e o paulistano realmente teve muitos méritos. A marcação do paulistano absurda. O Choro que nos últimos jogos, né, fez a festa ali, principalmente nas bolas de 3, nesse mal conseguia arremessar de tão boa que era a marcação. Mas é fato, o São José pecou e pecou muito em muitos lances. Um desespero, uma ansiedade, afobação, isso que a gente mostrou na isca, foram pouquíssimos lances registrados, mas o número de erros, principalmente de lances livres, não pode, é aquela máxima de que é o pênalti sem goleiro, é só você e a bola. Lema, Leal, realmente muito mal nessa partida, agora a chave tem que virar, porque em playoff não dá pra dar bobeira, não é que a gente pede aqui e depois lá a gente resolve, até porque o Fortaleza tem a vantagem de definir em casa, então o São José acendeu aquele alerta vermelho de muita preocupação, perdeu o último jogo de praticamente 30 pontos, não dá. Isso aí, Lari. Desabafou também? Desabafei, tá Você e o Sebastião também? Mudando de assunto, vamos falar agora da agenda regional, os resultados deste final de semana. No futebol feminino, as taubatianas estrearam com goleada no Brasileirão da Série A2. A vitória por 4-0 foi selada com gols de Giovana Fernanda, que anotou 2 vezes, Carol Lins e Lene. Quando o assunto é Copa LPF, o Taubaté Futsal segue revezando o elenco. Na sexta-feira, a equipe enfrentou o Indaiatuba com o Sub-20 em quadra. As equipes terminaram no empate em 3-3, com gols dos mandantes marcados por Vinícius, Ítalo e Adriel. O time volta a jogar amanhã na Copa, frente ao Pulo de Campinas, no ginásio da Vila Aparecida, às 7 da noite. No futsal feminino, as meninas seguem embaladíssimas na disputa da liga. Em uma rodada antecipada da competição, as joseenses venceram de virada o ADF por 2-1, com gols de Jana e Bebel. Pela segunda vez seguidinha, a pivô foi eleita a melhor do confronto. O próximo duelo da máquina amarela está marcado para o dia 20 de abril, fora de casa, frente à DTB na estreia da Copa do Brasil. Fechando a conta na tarde passada, o São José Basquete Feminino venceu o Avaré por 52-40 fora de casa pela Copa São Paulo. Agora, a equipe soma 66% de aproveitamento. O próximo compromisso do time de Leandro Leal está marcado para amanhã, às 7 horas da noite, frente ao Sampaio Correia, no ginásio do Teatrão, no segundo turno da LBF. Tá aí, parabéns para os times que venceram nesse fim de semana. Agora Antônio Carmo é quem analisa essa sexta-feira 13 para o basquete osense. Alô, meus amigos, os donos da bola, muito boa tarde. Carmopédia no ar aqui nesta segunda-feira. Beleza, de segunda-feira com toda a nossa equipe aqui, com a Larissa, com o Bernardo, com o Pedrinho, enquanto o BZK desfruta de merecidas férias, com toda a nossa equipe também comandada lá em cima pelo grande Leone, que leva até você a nossa imagem. É o seguinte, olha, eu quero mais uma vez saudar aqui Espanha Atacadista e Mil Clean, que estão conosco no Carmopédia, nos Donos da Bola, no Bate-Papo Esportivo também, na Band Vale 102,9. Muito obrigado pelo prestígio. Fala de basquete e de futebol feminino. Começando pelo basquete, o São José no sábado, na sexta-feira, fez a sua última partida na fase regular do NBB e foi batido por quase 30 pontos, 29 pontos. A vantagem do paulistano, que quase fez contagem centenária, que parou ali nos 97, 98. Foi uma partida muito fraca do São José, reconhecida pelos jogadores, pelo técnico Sebastião Figueiredo. O time do paulistano se impôs desde o começo, um time jovem, basicamente um time sub-25, com jogadores muito jovens, uma participação física excelente, uma marcação extraordinária, a ponto do Pedro Choro, por exemplo, não conseguir arremessar a bola de 3 e ter feito 2 ou 4 pontos apenas ao longo de todo o jogo. Isso graças ao trabalho do paulistano. Além do São José ter jogado mal, foi totalmente envolvido pelo paulistano, a gente viu um paulistano muito forte. É um time instável, né? Que perde do Mogi e massacra o São José. Não sei o que vai acontecer com o time do bom técnico Demétrios Ferraciu. Bom, o que interessa é o São José, terminou a fase regular e o São José ficou em 9º lugar. Vai enfrentar o basquete cearense agora. As partidas já têm datas definidas. O primeiro jogo é em São José dos Campos, no próximo domingo, dia 21, 6h30 da noite. Aí depois, no outro fim de semana, o segundo jogo em Fortaleza, havendo necessidade de um terceiro jogo em Fortaleza também logo depois.
Eu penso assim, São José tem bola para passar pelo basquete cearense, mas necessariamente precisará vencer o primeiro jogo em casa. Se perder o primeiro, não acredito mais. E para terminar, no futebol feminino, começou o Campeonato Brasileiro da Série B neste fim de semana. Parabéns às meninas do Taubaté, jogando lá em Guará, fizeram 4-0 no Doce Mel da Bahia. Já o São José, jogando no Martins Pereira, muito mal, perdeu do Juventude por 2-0 e vai ter que se recuperar ao longo da competição, tá bom? Amanhã eu volto para a gente falar mais de esportes aqui nos Donos da Bola. Até mais, boa semana! Valeu, Carmo, pra você também. Vamos pro intervalo, já já a gente volta com o nosso último bloco dos Donos da Bola. De volta com os Donos da Bola, tá na hora da gente falar sobre números. Em algum momento você já se questionou quem é o melhor, Endrick ou Neymar? Guardadas as devidas proporções, Bernardo Baitelli fez um levantamento do número dos dois jogadores aos 17 anos de idade. Seria Endrick o novo Neymar? Aos 17 anos, o astro do Palmeiras vem encantando o mundo com os gols e partidas decisivas. Mas com a mesma idade, será que os números do prodígio palmeirense são melhores que o do adulto Ney? Antes de mais nada, vamos ser realistas. Para início de conversa, Endrick e Neymar jogam em posições diferentes. Na época de Santos, Ney usava velocidade e abusava da ousadia em campo. Já Endrick tem explosão, força e arrancada. Ninguém para o jogador. Isso sem falar da estrela que o menino tem. Bora pros números de Neymar aos 17 anos. 37 jogos, 18 como titular, 8 gols e 7 assistências. Nenhum título e nenhuma convocação para a seleção brasileira principal. Em toda a passagem com a camisa do Santos, ao lado de Ganso, o menino da Vila conquistou 3 campeonatos paulistas, Copa do Brasil em 2010, Copa Libertadores de 2011 e a Recopa Sul-Americana do mesmo ano, além de ter feito o gol mais bonito do mundo, ganhando o prêmio Puskás. Segundo o site Transfer Market, foram 6 títulos em 140 jogos, com 72 gols e 35 assistências. A camisa 11 do Santos tinha mudado de patamar. Neymar foi transferido para o Barcelona em 2013 por 88 milhões de euros, sendo a maior transação da história do futebol brasileiro para o exterior até então. Endrick já é jogador do Real Madrid e está com dias contados no Brasil. O camisa 9 do Palmeiras irá em julho para a Espanha, quando completa 18 anos. Ele se despediu do Campeonato Paulista com título para cima do Santos. O jovem subiu ao profissional com 16 anos e marcou na história da então terceira Academia Alviverde. Falando apenas da carreira no profissional, Endrick já marcou 19 gols pelo Palmeiras. O primeiro aconteceu no dia 25 de outubro de 2022 contra o Atlético Paranaense, pelo Brasileirão. O atleta tinha apenas 16 anos. Não só pelos gols, mas por ser decisivo e ter personalidade, ele fica mesmo marcado na história. No duelo contra o Botafogo, ficou claro como o atacante chamou o jogo para si e foi responsável direto pela virada histórica. Ele conquistou o Brasileirão 2 vezes, em 2022 e 23. Supercopa do Brasil em 23 e Paulistas de 23 e 24. Endrick também acabou com o jejum do Palmeiras quando o assunto era a Copinha. Os números na Copa São Paulo de Futebol Júnior foram assustadores com apenas 15 anos. Foram 7 jogos e 6 gols marcados. Entre eles, a meia bicicleta de fora da área que chamou a atenção até da FIFA. Foi eleito craque do torneio e marcou na final contra o Santos. Pela seleção brasileira, o primeiro capítulo aconteceu em 2023, quando foi convocado pela primeira vez para defender a equipe principal, ainda sob o comando de Fernando Diniz. Estreou contra a Colômbia no dia 16 de novembro do ano passado nas eliminatórias, atuando apenas 8 minutos. Depois jogou 18 minutos na derrota contra a Argentina. Nos amistosos contra a Inglaterra e Espanha, veio a glória. Gol da vitória contra os ingleses e o gol de empate contra os espanhóis. E aí, torcedor, pelos números, quem é o melhor até aqui? Endrick ou Neymar? E aí, Bernardo Baitelli? Então, pela idade, 17 anos de idade, é o Endrick. Mas com toda a passagem que ele teve, o Neymar, né? Toda a passagem dele aqui no Brasil, sem dúvidas nenhuma, Lari. Não, pode botar qualquer um contra o Neymar, que ninguém vai passar o Neymar. Beleza. Ronaldo, Romário, isso aí já é outra época. Estamos falando de uma geração mais recente. Mas eu acho que ninguém chega aos pés do Neymar. Mas o Endrick tem uma estrela, já está vendido também, vai fazer muito sucesso. É o sucessor, talvez, do próprio Neymar. Talvez essa responsa, o Vinícius Júnior ou o Rodrigo ainda não carreguem tanto assim. Mas talvez o Endrick, com pouquíssima idade, já
deslanche bastante. Toda vez que a gente fala do Endrick, né, eu sempre levanto essa questão de, apesar dele ser iluminado, enfim, craque de bola, isso é fato inegável. Sim. Mas tem um ponto. Você pensar que hoje a seleção brasileira depende de um jogador que não tem nem 20 anos. Isso chega a ser absurdo. Você pensar na nova geração, tudo bem. Mas o Endrick não devia estar carregando essa responsabilidade aos 17 anos. Ah, mas é craque, mas é iluminado. Excelente, o Brasil vai precisar e muito dele, assim como no vôlei, né, Bê? Se a gente for fazer um comparativo, o Darlan agora vai levar a seleção brasileira nas costas. No final de semana, nessa semifinal, marcou 48 pontos, recorde histórico. Mas não tem por que a seleção brasileira também depender de um jogador ali na casa dos 20 anos. Mas para ele, a glória e o bolso cheio é isso que importa. Né? E quem ganha é o torcedor, é o brasileiro, é o torcedor do SESI com o Darlan. Então todo mundo fica feliz. Quem não fica são os adversários. Carol Rossazzi, conversar com você aqui, boa tarde. Por exemplo, para você ir para outra emissora, uma multa aí rescisória de 88 milhões de euros não seria nada mal, né, Carol? Encheu o bolso, né? Acho que para ninguém em situação nenhuma, né, Lari? Realmente, 80, convertendo para real ainda. Nossa Imagina senhora. dar o quê? $1 bilhão. Mas aí dá para arrumar as malas e morar na Europa, Não precisa Carol. nem trabalhar mais, gente. Pelo amor de Deus, a começar por isso. Né? Coisa linda, fácil. Carol, bom jornal para você, ótima semana, até segunda. Tchau, Carol. Valeu, pessoal. Boa semana para vocês.